Boa noite, seja bem-vindo ao Tudo é Economia. A pandemia mudou a vida de todos e também as empresas e as marcas não são mais as mesmas. Como devem agir neste tempo diferente, como estão a lidar com a Covid-19 e como olham para o futuro? É o que vamos perceber com o Nuno Fernandes Tomás, que é presidente da Centromarca, a Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca. Boa noite, obrigada por estar connosco. Os hábitos dos portugueses mudaram muito neste mês e meio, quase 2 meses. Qual é que é a nova rotina dos portugueses, nomeadamente, por exemplo, nas compras? Já sabemos que vão menos vezes, fazem mais compras, mas, entretanto, já mudou alguma coisa, uma vez que também já estamos noutra fase? Bem, boa noite, antes de mais. Gostava de começar por dizer uma coisa, embora já tenha passado, e estou a referir-me ao pico da pandemia, acho que é de relevar o comportamento da cadeia de aprovisionamento do setor do grande consumo. Deu uma resposta extraordinária. Muitos tinham dúvidas que a cadeia pudesse eventualmente, não tinham dúvidas, mas que pudesse haver uma ruptura, e a cadeia, com grande esforço e sacrifício de muitas pessoas, deu uma resposta fantástica e acabou até por ser um exemplo para alguns países europeus a forma como se funcionou. Da produção primária à transformação industrial, das operações e da logística ao retalho, tudo funcionou muito bem. Eu queria começar por dizer isto porque acho que é muito importante. Como é que estamos a viver esta pandemia e esta crise? Não têm sido tempos fáceis, como imagina, para nenhuma empresa. Existe também uma ideia errada, por vezes, que as empresas do setor do grande consumo estão a surfar esta onda muito bem. Algumas até sim, outras não. E repare que o turismo, e sobretudo o canal Horeca, foi uma grande perda para muitas destas empresas. O canal Horeca, de um momento para o outro, desapareceu e isto vai ser muito complicado e é impossível de recuperar estes 2 meses. Dito isto e respondendo-me ao que perguntou, que é o que é que estamos a ver diferente de comportamentos? Estamos a ver comportamentos de facto diferentes. Vamos todos ser mais ascéticos e cautelosos. Eu lembro-me do meu filho mais velho, agora um à parte, que cada vez que ia a um restaurante ou uma casa de banho pública, abria as casas de banho com o cotovelo e eu gozava imenso. Eu disse ele é que tinha razão. E, quer dizer, vamos todos viver com grandes cautelas. Vamos ser mais táticos e confinados. Isso é claro, estamos a ver hoje. Vamos ser também mais digitais. E já estamos a assistir isso. E vamos todos estar numa situação mais débil em termos económicos. E o que é que estamos a ver de tendências para responder à sua pergunta? Estamos a ver neste momento pessoas que nunca tinham comprado online a comprarem. O e-commerce claramente... Mas essa resposta no início não correu muito bem. Agora já tem corrido melhor, porque a verdade é que recordo-me que até fiz aqui uma peça sobre isso, creio que logo no início, fazendo uma compra online, depois só recebíamos em casa um mês depois, quase. Essa resposta já foi melhorada? Foi, ou é ainda verdade. há esse tempo de espera? Vamos lá, naquele pico, naquelas semanas iniciais, chegou a ser 4 semanas de demora, mas melhorou bastante. A questão é que ninguém estava preparado para esta crise que bateu de repente. E, de facto, ainda há aqui um setor, e é o setor que eu chamo de última milha, não é o nome do setor, mas é a última milha, as entregas em casa, a infraestrutura, ou do desenvolvimento da infraestrutura da distribuição capilar, tem que ter um desenvolvimento para responder com maior eficiência. Porque acha comprando na internet e isso vai para ficar? Vai para ficar, claramente. Há pessoas que nunca compraram e que compraram, e repara, o melhor exemplo é exatamente olhar para o que se passou na China em 2003. O grande boost do e-commerce na China foi na SARS 2003. Foi quando se começou a comprar muito online. E a mesma coisa vai ser aqui. Portanto, isto veio para ficar. A base era muito pequena no que toca ao e-commerce no grande consumo, cerca de 1%. Talvez ficarmos na ordem dos 3, 4%, eu diria que é um passo gigante. E também o teletrabalho, também foi outra coisa que veio para ficar. Estamos a ver muitas pessoas a trabalhar de casa, com níveis de produtividade razoáveis e com todo o impacto que isso tem, não só nos escritórios, eventualmente mais tarde nas rendas dos escritórios, nos hábitos de comida, de alimentação.
Portanto, há aqui uma série de tendências que estamos agora a começar a observar que são bastante interessantes. E é nessas tendências que as marcas agora estão a apostar, olhando já para aquilo que aí vem? Eu diria que as marcas nessas tendências estão a apostar, mas as marcas têm que ter cuidado, porque as marcas vão ter que demonstrar aos consumidores que vão estar, uma vez mais, num momento muito complicado. Em termos económicos, isto vai ser duríssimo. Não tenhamos dúvida. E as marcas têm que estar ao lado dos consumidores, é quase como o casamento, para o bom e para o mau. Portanto, as marcas preparam-se para isso, para estes próximos tempos difíceis, estão cientes que podem, de certa maneira, passar um pouco ou perder valores como a diversidade, a experiência de compra, para voltar um pouco à compra assente no preço, um pouco à semelhança do que se passou na crise da Troika, se bem se lembra. Pois, porque na verdade, olhando para as consequências desta pandemia, serão certamente financeiras, como já estamos a ver, de resto, não serão certamente, está a acontecer já. A verdade é que as marcas não vão acabar por perder aqui terreno para a marca branca, por exemplo. Pois, esse é um tema. Ainda antes de ir aí, eu diria que espero que não haja o reacender de tensões que tivemos no passado com os operadores de retalho, com práticas menos simpáticas, ou daria um nome, são práticas abusivas. Eu creio que estávamos a funcionar tão bem e espero que possamos continuar, mesmo no momento do aperto, porque o bolo vai ser menor. O bolo vai ser claramente menor. Portanto, vamos assistir, obviamente, outra vez às promoções, vamos assistir outra vez. Nunca deixámos, na realidade, nós somos um povo promo-dependente no que toca ao setor do grande consumo. Cerca de 47 euros em cada 100 euros de compras são feitos em promoções, pré-Covid. Portanto, vamos ver agora como é que vai evoluir isto. Agora, há uma coisa que as marcas não podem abdicar. Nem da inovação, nem da comunicação. E justamente é essa a grande diferença das marcas em relação às marcas brancas. Inovam. E a forma como comunicam também vai ser muito importante para dar esperança aos portugueses. E acha que isso é tido em conta pelos consumidores? A verdade é que cada anúncio que hoje vemos passar na televisão faz alguma referência à situação que estamos a viver. Isso é importante para o consumidor? Eu considero que é. E hoje vivemos um fenómeno interessante, que é o propósito das marcas, que é algo muito importante. As marcas passaram a ter um propósito. Os consumidores estão cada vez mais conscientes e mais exigentes. Exigem que as marcas tenham um propósito, que melhorem o mundo, que melhorem o planeta, que se preocupem com o legado para as próximas gerações. Portanto, todos os produtos e serviços que são vendidos, as marcas não só estão preocupadas com o lucro, mas também com a sustentabilidade. Portanto, é algo que os consumidores valorizam, creio eu. Mas a dada altura, de alguma forma, não terão que mudar também essa estratégia e voltar, tal como o país vai regressando à normalidade possível, ou a este novo normal, também as marcas não terão que voltar, sobretudo no que toca também a essa comunicação, àquilo que será este novo normal também, não é? Porque se calhar a dada altura uma pessoa está em casa, está no intervalo e todos os anúncios que passam têm alguma referência à Covid ou, por exemplo, no caso das grandes distribuidoras de apoios a pequenos produtores, a verdade é que depois também a mensagem começa a ser um bocadinho toda ela igual, não é? Mesmo que a empresa seja diferente, a mensagem é muito parecida. Mas, Maria, já não pode começar isso? a aborrecer também. Não, já acontece isso. As Já marcas foram as primeiras, não, nesta pandemia, as marcas foram justamente as primeiras, não a fazer a responsabilidade social, mas a combater a pandemia. A combater a pandemia com ações concretas. Eu falo de uma, por exemplo, que nós fizemos na Centromarca e que demorou poucas horas a convencer os associados. Todos, sem exceção. Unimos esforços para comatar as necessidades de 3 hospitais em relação a salas de pressão negativa que eram muito importantes para o pico da pandemia. E todas as marcas, nós vimos isso, as marcas a anunciarem, todas elas, o esforço que fizeram, o esforço solidário. Portanto, as marcas também já começaram a fazer esse caminho desde o primeiro momento. Mas as marcas depois também acabam por beneficiar dessa imagem perante o público. Portanto, de alguma forma acha que os consumidores conseguem identificar uma mensagem que é de responsabilidade social ou se calhar até criticam de alguma forma pensando que será algum oportunismo por parte das marcas aproveitar-se este momento para aparecerem e fazerem publicidade? Eu quero crer que os consumidores olham para as marcas que
estão ativas no terreno com ações de solidariedade com bons olhos e não como um oportunismo apenas do momento. É assim que eu vejo, pelo menos, e quero acreditar que os consumidores olham. Nesta semana que já levamos de desconfinamento gradual, já se notaram algumas diferenças no comportamento, nos hábitos dos consumidores? Já algumas bastante interessantes, tanto nos escritórios, nas empresas, como no próprio comércio, ainda no pouco comércio que abriu. Não tenho dúvidas que tanto os escritórios, as empresas, as organizações, para fazerem com que os seus colaboradores trabalhem focados no seu trabalho, porque é preciso trabalhar ainda mais para recuperar o tempo perdido, vão ter que aparecer com medidas de segurança visíveis, para as pessoas se sentirem seguras. A mesma coisa em relação aos espaços de comércio. Os consumidores, os clientes vão entrar mais facilmente num espaço onde se sintam confortáveis, com segurança. Portanto, o tema da saúde e da higiene assumiu é a principal preocupação. Eu diria Vocês que fazem estudos todas as semanas, creio eu, não é? Não todas as semanas, mas de uma base quinzenal temos vindo a fazer e, de facto, este é um tema muito importante e que os consumidores estão, de facto, a atribuir uma importância muito grande, como é normal, porque como foi, de facto, feito o confinamento e ainda bem que os portugueses reagiram tão prontamente e, por isso, temos estes números mais simpáticos ou menos graves que outros Estados-membros europeus. Agora, para desconfinar, não é tão fácil, porque as pessoas estão com medo. Portanto, demoram, é um processo mais gradual, mas precisamos fazê-lo. Porque a economia não pode parar. Como é que se garante, como é que se transmite, como é que se garante que, de facto, é seguro o que as pessoas vão fazer compras, por exemplo, no pequeno comércio, no grande comércio? A verdade é que acha que basta ver as regras de utilização de máscara, ver, por exemplo, o gel desinfetante à porta. Tudo isto chega para que a pessoa se sinta segura e regresse, se calhar, cada vez mais às suas saídas. Vamos lá ver. Garantias não há. É como tudo. Não há risco zero na vida. Eu saio de casa e posso ser atropelado ou pode-me cair um tijolo na minha cabeça. Agora, de facto, se eu sentir que vou a um sítio onde me sinto mais protegido face a outro, eu tenho tendência a ir àquele onde me sinto mais protegido, claramente. E é isso que se tem estado a verificar. E vê-se claramente, até nos números, que onde os clientes e consumidores se sentem mais confortáveis e mais seguros, mais uma vez no que toca à questão de saúde, é onde os clientes estão a ir e os consumidores estão a ir. Há pouco falava numa das tendências que veio para ficar, que a compra online que cresceu. A verdade é que nestes últimos dias temos também verificado que há mais afluência a pequenas lojas de bairro, ao pequeno comércio. Acredita que também isto vai continuar ou que as grandes superfícies continuarão? Assim que isto passar, as pessoas voltarão às grandes superfícies por uma questão de comodidade? Isso foi uma coisa que também veio para ficar, aliás, foi algo que também tem saído nos estudos e as pessoas reparam olho nu. O comércio de proximidade, como nós costumamos dizer, ganhou no pico desta pandemia e eu acho que é algo que também vai ficar. O comércio próximo de casa, onde a pessoa conhece a mercearia, onde a pessoa tem acesso aos legumes e frescos, ou frescos e legumes, e que começou a fazer as suas compras com mais segurança, obviamente com todas as cautelas, porque aí o Governo foi muito claro no que toca ao plano de desconfinamento. Eu acho que foi não só um plano que deu confiança ao povo português e também foi bem comunicado, portanto as pessoas com todas as cautelas, luvas, máscaras, gel, podem ir fazer as suas compras no sítio onde se sentem mais confortáveis. E olhando para as marcas, para as empresas que têm produtos que não são tão consumidos nesta altura, recordo-me que há uns tempos tinha saído um estudo que dizia, por exemplo, os produtos de cuidados de higiene e beleza tinham tido uma grande queda. Como é que estas marcas estão a reagir a esta queda de vendas, no fundo? Estão a reagir eu diria, com a criatividade que estas marcas têm que endereçar estes novos tempos. É claro que no pico da pandemia e nestes primeiros tempos as pessoas e os clientes foram aos supermercados comprar, sobretudo, bens alimentares, e houve até ali 1, 2 semanas em Portugal, muito menos, diga-se de passagem, um período de assambarcamento que na realidade nunca houve, enfim, pouco que houve, que foi concentrado em 2 semanas, foi muito menor quando comparado com outros países aqui bem ao nosso lado. Mas era sobretudo em bens alimentares, que era essa a primeira preocupação. Agora, a pouco e pouco, começam a voltar aos seus hábitos de consumo, mas as empresas têm que fazer o que têm que fazer, que é
de uma forma ou de outra, a ativar os seus produtos e as suas campanhas de forma a voltarem a vender o que vendiam, se possível, antes desta pandemia. Há setores, empresas, marcas que estão a sofrer muito com esta pandemia, uns mais que outros, como é óbvio, mas há também setores que podemos dizer que tenham sido a ganhar. Quais é que são? Setores que tenham sido a ganhar. Alguns, vamos lá ver, alguns, o setor que, agora pensar setores vencedores. Há sempre vencidos e vencedores. Eu acho que esta crise foi tão brutal e tão simétrica e veio tão de repente que houve poucos setores vencedores. Mas lembro de 2 ou 3 empresas... Mas que não se tenham saído tão mal. O setor do grande consumo, por exemplo, justamente o que nós falávamos aqui, é visto por todos como um dos setores que tem saído razoavelmente bem quando comparado com os outros. Mas há empresas, como eu digo, mesmo no setor do grande consumo, há umas que saem melhor do que outras. Mas o setor do grande consumo é claramente um dos setores que tem saído bem desta crise, sobretudo no que toca a bens alimentares, empresas de produção alimentar, no setor primário, tem perfumado bastante razoavelmente.